Olá, iniciamos com este vídeo mais um bloco de conversas Jesus século XXI. Deixamos de novo o Evangelho de Marcos e vamos regressar a dois Evangelhos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, porque vamos procurar abordar, refletir, a partir do século XXI, que é o nosso, e conhecer bem Jesus neste século XXI, que é o nosso, e o seu próprio programa, digamos, o seu programa de ação, de missão, como que a constituição fundamental do seu projeto político, que é maiêutico, que é o projeto político de Deus Criador, de povos, em todos em radical igualdade. A constituição do reinado de Deus Criador e os seus princípios fundamentais pelos quais se orienta, se rege e que, como veremos, estão em total oposição aos princípios fundamentais pelos quais se regia então, século I, por volta do ano 28, 29 desta nossa era comum, o Império Romano, e aos princípios pelos quais se regia a própria sociedade na Palestina, enquadrada e formatada pelo sistema de poder político judaico, o judaísmo, que reproduzia, digamos já, de forma ainda mais agravada, o projeto de poder político da Casa Real de David de Salomão. Os seus dirigentes sumos sacerdotes, que estão à frente do Templo de Jerusalém, e os seus chefes, e depois todos os outros, que prefazem um total, como já lhes disse, de 18 mil na época, no tempo de Jesus, tempo histórico de Jesus, porque hoje, tempo de Jesus, século XXI, já não haverá, já não deveria haver nas igrejas sacerdotes, porque Jesus também não o é e não criou sacerdócio, nem fundou sequer nenhuma igreja. O que ele anunciou, o que ele pregou, o que ele divulgou incansavelmente, e a partir da sua própria prática, portanto, o que ele começa por praticar e depois anunciar, divulgar, transmitir a cada pessoa, sobretudo às pessoas mais excluídas, mais marginalizadas do judaísmo do poder, do judaísmo dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, do judaísmo dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, do sinédrio, e os mais excluídos do Império Romano, judeus e outros povos, excluídos do poder do Império Romano, vítimas do Império Romano. Este reinado de Deus que Jesus pratica, e porque pratica, o testemunha, o seu anúncio é basicamente o seu testemunho do reinado de Deus. Ele não é um doutrinador, não é propriamente um mestre no sentido tradicional de então e no sentido de mestre de hoje, desses gurus que por aí há em abundância a fazerem fortuna e a espalharem mentiras, a ensinarem mentiras e idolatria. Jesus não é nem um doutrinador, nem um mestre nesse sentido. Ele é o camponês carpinteiro, um ninguém de Nazaré, exatamente por ser de Nazaré e por ser o filho de Maria. Assim apresentado, o que faz dele um ninguém. E é, portanto, todo o seu falar é sobretudo um testemunhar. Ele, antes de falar, pratica.
o reinado de Deus está concretizado, está realizado na sua própria pessoa. Ele é o reinado de Deus em ação no meio de nós, entre nós e connosco. E as suas palavras explicitam o que ele próprio pratica, o que ele próprio vive, o que ele próprio é. Portanto, são palavras não de mestres, mais ou menos com cátedras, mais ou menos privilegiados, muito sabedores, porventura, daquele saber que se aprende nos livros, mas sem nenhuma sabedoria, muito menos sem nenhuma profecia. Jesus não. Jesus é teólogo neste sentido mais de base, um teólogo sem uma grande estruturação doutrinal, é um teólogo testemunha. É um teólogo testemunha. Testemunha Deus, Criador, nosso Abá de todos os povos em radical igualdade, e esse seu testemunho é explícito, por palavra, por gestos, por práticas, e também vivido no seu dia a dia, no seu cotidiano, na vida de Jesus. O seu viver, o seu ser viver é o reinado de Deus entre nós e connosco. Pois esta sua teologia é de este Deus, de um Deus que está nos antípodas do que a sociedade do seu tempo e todos os povos do mundo de então, e certamente, muito provavelmente, ainda de hoje, conhecem, que é um Deus ídolo. E um Deus que precisa de templos, que precisa de intermediários, que precisa de sacerdotes, um Deus todo-poderoso, que é um ídolo, puro ídolo. E então Jesus, na sua fragilidade humana, a teologia é mais testemunhal. Por isso os evangelhos, os quatro evangelhos considerados canónicos, nos dão de Jesus, não de Jesus em direto, em discurso direto, não são gravações feitas e depois reproduzidas. Os próprios evangelhos já são testemunho das primeiras comunidades evangelizadas por Jesus, que acolheram essa boa notícia de Jesus e a praticam. E depois testemunham. E ao testemunhar, já testemunham em relação às pessoas a quem se dirigem. Portanto, já não testemunham exatamente com as mesmas palavras com que Jesus testemunhou, porque já se estão a dirigir a outro público, a um público-alvo diferente daquele que Jesus, entre o ano 28, meados do ano 28, ano 30, abril do ano 30, teve consigo, e no meio do qual viveu, e no meio do quem testemunhou, e para quem falou, para quem se dirigiu a sua palavra, que é sempre uma palavra não propriamente doutrinal, não de saber, mas é uma palavra maiútica, cheia de espírito de Jesus, o espírito que habita Jesus, que é dito em linguagem bíblica Espírito Santo, quer dizer espírito outro, um espírito outro distinto por isso, e nos antípodas do espírito do poder, do espírito do Deus ídolo e dos seus agentes. Por isso, o espírito outro, que não tem nada em comum, tudo tem em oposição ao espírito do Deus ídolo do templo de Jerusalém, do Deus ídolo dos sumos sacerdotes e de toda a sua casta sacerdotal, que eles dirigiam, oprimiam, e do Deus da lei, mesmo da lei de Moisés, tal como os fariseus e doutores da lei a interpretavam à época de Jesus e no seu próprio país. Daí que é uma teologia toda outra, é a teologia em testemunho, em forma de testemunho e em forma de narrativa, segundo os evangelhos entenderam, as comunidades que escrevem os evangelhos entenderam que era a melhor forma de passar, de transmitir esse testemunho às gerações que vinham a seguir. Já vamos a seguir também.